Olá, gente. Me chamo Iago de Jesus. Eu sou graduado em análise de desenvolvimento de sistemas. Atualmente estou fazendo mestrado em engenharia elétrica aqui na Universidade Federal do Pará. Trabalho como pesquisador pelo Observatório do Mangues, né, entre outros projetos que fazem parte também da UFPA, né. E hoje eu vou falar um pouco de governança de dados, né? O que é esse governo de dados, principalmente na área de tecnologia da informação, né? Na área de tecnologia informática em geral, né? Então, né, a gente subentende, né, que o governo de dados, ele já parte dos fundamentos de cibersegurança. O que é esses fundamentos de cibersegurança, né? É uma forma simples de proteger informações, sistemas, redes, dados em geral contra ataques cibernéticos, né? Hoje em dia a gente sabe que o ouro da internet, né, o ouro do milênio, são os dados, né, são as informações, né? Quanto mais dados ou informações você tem sobre algo específico, né, você já fica na frente e você tem informações privilegiadas, né? Tá, geralmente a gente parte também de três pilares de segurança em questão de dados, né? Que é a confidencialidade, né? Integridade e a disponibilidade, né? Então, para cada tipo de dado ou informação que a gente tem, a gente tem que saber fazer o tratamento desses dados, né? Há informações que não podem ser dadas assim, como a gente diz aqui, não para de mão beijada, né? A gente não pode dar para todos, né? É, que são dados pessoais, né? Dados que eles podem ser manipulados para outros fins, né? Que não sejam manipulados por você, pelo usuário que parte os dados dele, né? Então, a gente tem essa parte da questão de fundamentos de cibersegurança, né? E tem algumas boas práticas em que a gente utiliza para essas informações, né? A criação de senhas, né? A utilização de tecnologias de cibersegurança com excelência nas plataformas em que a gente usa ou coloca os nossos dados, essas informações, né? E principalmente com o uso da IA, né? Isso tem que ser muito levado a sério, porque a inteligência artificial ela aprende com essas informações. Né? E quanto mais informações sigilosas você tem, né, mais dados ela pode consumir e pode fazer a geração de dados que não são reais, né? A gente chama de fake news hoje em dia, né? Mas pode ser imagens, vídeos, notícias que são falsas, né? Que a IA ela aprende, né? Que pode aprender, né? Tá, esses princípios, né, da qualidade, da segurança da privacidade de dados, né, eles vêm conforme o valor desses dados, né. Então, nas pesquisas, geralmente a gente trabalha com dados que eles são abertos, né, dados que todos devem consultar porque ele é de uso público. Então, a gente pode pegar esses dados, né, fazer o tratamento deles para obter alguma informação que é necessária para todos, né. Um exemplo de uso de dados em geral para tratamento, né, é o Integra Dados, que é uma ferramenta do Integra Clima, né, do projeto aqui da UFPA Integra Clima, e eu vou mostrar aqui para vocês, dar uma compartilhada aqui, e aí o Integra Dados, ele dá informações sobre doenças que tiveram aqui na América do Sul, em todos os estados, então a gente vem aqui, seleciona uma doença, eu vou selecionar a dengue aqui, que é uma doença que veio a partir do clima também, e os insetinhos passaram para a gente. Tá, vou colocar o estado do Pará, aqui, opa, Pará. Vou selecionar um município, né? Vou colocar minha cidade, Bragança, né? E aí, ele vai me mostrar aqui no mapinha, onde é o Pará, todo mundo sabe, graças à COP30 agora, né? E ele vai me dar todas as informações de casos de dengue, em casos de dengue que teve no município de Bragança, né? Nas datas equivalentes, né? Então, a partir de 2000 foi constatado 17 casos de dengue, né? E a partir de 2001 foi aumentando os casos, alguns foram diminuindo. E aqui em casos de dengue no estado do Pará todo, né? A partir das datas, tá bom? Tá. Deixa eu deixar de compartilhar aqui. Tá, a gente viu que essas informações elas foram alimentadas também a gente usou
a plataforma do governo aqui do SUS, né? Então, são dados abertos, né, de uso comum para todos, né, porque é um caso de saúde pública. Então, são informações que elas têm que ser dadas, né? Não são informações sigilosas, né, que também servem para pesquisa, conhecimento em geral, de, de todo mundo, né? No caso do integrar dados, né, de todo o Brasil, né? Doenças que teve em todo o Brasil. Tá, partindo do governo de dados também, né, a gente tem que levar uma, uma função, eu diria, muito a sério, né, que é a LGPD, né, que é a regulação de dados, né, a lei geral de proteção de dados, né, que ela é extremamente importante, né, como eu tinha falado no começo da videoaula, né, essas informações, elas podem ser usadas para outros cunhos, né, para ataques cibernéticos, né, que podem ser usados por cybercriminosos ou crackers, né, que roubam os dados e utilizam para vendê-los, né. Então, e depois as pessoas que têm esses dados fazem a manipulação dela para outros cunhos, né, principalmente para crimes cibernéticos, usando formas monetárias, como cartão de crédito, criação de contas que não existem, né, para espalhar fake news, para espalhar alarmismo em geral, né. Então, para se ter uma boa prática de pra, uma boa prática de condução de dados, né, a gente tem que ter uma estrutura de boas práticas, né. A gente também tem que relembrar que esses dados, eles também têm um ciclo de vida, né? Principalmente quem faz o governo desses dados, né? O governo desses dados, que eu digo, você observar os dados, né, e tratá-los como um governo, né? É, decidir se ele vai ser um dado qualitativo, quantitativo, para que ele vai servir, para qual função, né? Se ele é sigiloso ou não, né? Se é um dado que ele não pode ir a público, entre outras coisas, né? Então, esses dados, eles também têm um ciclo de vida, né? Para se coletar um dado, para se ter o dado, tem uma... Você segue meio que um ciclo também, né? Que é a coleta, o armazenamento, o processamento, o compartilhamento e, dependendo de que tipo de dado for, né? O descarte, né? Dados de clima e doenças, né? Geralmente são mantidos e não são descartados, a não ser que sejam falsos, né? Mas eles são mantidos para a gente criar outras informações futuras a partir de processamentos, né? E cada passo desse, né, ele tem um risco de controle de mitigação, né? Então, é até bom se criar um diagrama de ciclo de dados para você fazer o governo desses dados com cautela, né? A maioria dos dados, hoje em dia, eles são armazenados em nuvem, né? São computadores ou servidores que ficam guardando essas informações, ou em banco de dados, né? Principalmente o pessoal de informática usa para processamento de dados a linguagem Python, linguagem de programação Python, e ferramentas que usam a base em SQL, né? Pode ser o Postgre, MariaDB, que é usado no Linux, entre outros, né? É necessário se criar uma conscientização entre essa cultura de dados, né, essa cultura de informações, porque principalmente o governo desses dados, né, porque é de grande responsabilidade para todos, né, principalmente para informação e pesquisas futuras, né. Então, tem que se criar, antes de fazer uma base, um banco, uma política de uso, um treinamento para quem vai usar esses dados, né, sobre respostas ou incidentes, assim sucessivamente, né. A gente também tem que trabalhar a ética e a moral na prevenção desses vieses, né, quando se trata de informações, principalmente hoje, num mundo que está globalizado, que está totalmente com informações na ponta da mão, né? Então, é necessário um pouco de ética e moral também para o tratamento de dados antes da divulgação deles, né?